a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar o que estudaremos na nossa aula 15. Olha só, gente, o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil, na ordem econômica mundial, parte 1, primeira parte, né, gente? Detalhamento, o sistema capitalista, conceito e fases, características do capitalismo, propriedade privada, dos meios de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência, trabalho assalariado e lucro. O sistema socialista, conceito e características. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós vamos estudar sobre dois importantes conceitos, sistemas que nós vivemos na nossa sociedade de um modo geral em vários países. E um deles, gente, vai ser o capitalismo. Agora, o que é o sistema capitalista? Gente, o sistema capitalista vai ser um sistema econômico, tá? Economia aí, voltada à economia, centrado na busca pelo lucro. Tá bom? Então, o sistema capitalista, ele vai buscar o quê? O lucro, né? E também a acumulação de riqueza, fundamentado na posse privada dos meios de produção. Posse privada é porque alguém ali, né, alguma pessoa ou um grupo de pessoas acabam comandando. Agora, esses meios podem variar e acaba abrangendo desde o que? Máquinas e terras, até mesmo instalações industriais. Agora, tudo isso, gente, né? Todo esse sistema econômico, ele vai ter um propósito. E o propósito vai ser o quê? De gerar renda, tá bom? Então, aqui é realmente gerar renda pelo meio de trabalho, tá bom? Então, o sistema capitalista vai estar voltado, né, ao lucro, à acumulação de riquezas, ao sistema privado e tudo isso com o propósito de gerar renda por meio do trabalho. Agora, o sistema capitalista, gente, ele vai surgir principalmente ali com o sistema que estava voltado ali ao feudalismo, tá? Então, o início do sistema capitalista, tá? Ele vai estar no contexto do feudalismo, onde a gente pode observar que um poder vai ser descentralizado, tá? Agora, uma economia centrada na agricultura de subsistência e vai surgir o que também? O trabalho servil, e isso voltado ao feudalismo, porque tinha ali um rei, né, que comandava e ao redor existiam uma comunidade, uma sociedade que estavam trabalhando com uma agricultura de subsistência e, consequentemente, acabavam servindo, né, trabalhando ali com os serviços de comércio principalmente. Agora, com pouca presença de moeda e comércio, onde a troca que se tinha nesse período do feudalismo, gente, era o escambo que acabava predominando, que era essa troca de produtos, né? Troca de matérias ali. Por exemplo, eu tenho sal e vou comprar o peixe, aí tem uma troca, né? Então, tudo isso estava voltado ao feudalismo. E a sociedade, ela era composta já por nobres, membros do clero e os servos, né? Então, o feudalismo, tudo isso na época do feudalismo já era, né, o início ali do sistema que hoje a gente conhece bastante, que vai ser o sistema capitalista, tá? Onde se tinha a parte nobre ali das pessoas, normalmente era o rei, seus familiares, né? E a gente observa que existia o clero, que estava já voltado à igreja, e as pessoas que trabalhavam ali ao redor, né, dessa região aí que acabava surgindo o feudalismo. E as atividades que se tinha nesse período era da agricultura e também a gente observa que isso era voltado a uma agricultura de subsistência. E os produtos que se vinham faziam o quê? Trocas de matérias ali, de produtos que se tinham também
com o escambo, tá bom? Agora, tudo isso, gente, com o passar dos anos, foi evoluindo, né? Então, o ser humano, ele não está parado ali, ele está em constante movimento, fazendo suas atividades, ok? Então, nesse período também, né, que começa a aumentar cada vez mais esse sistema feudalista, onde a nobreza, ela consegue, né, começa a ter mais poder, então ela também quer mais riquezas, porque só ficar ali naquela área já não estava mais dando. Então, eles queriam mais coisas, queriam mais recursos naturais, novidades para vender, para comprar também, para utilizar, tá? Então, nesse processo, gente, que vai surgir o sistema capitalista. Agora, o sistema capitalista, ele vai ter várias fases, tá bom? Tudo principalmente com o capitalismo comercial que ocorria ali com as grandes, na época das grandes navegações, onde nesse período, né, saindo do feudalismo, tendo esse processo de mudanças que estavam ocorrendo por conta de realmente ir atrás de mercadorias, né, de recursos naturais diferentes, é que começam a surgir essas grandes navegações em busca de novas terras e, consequentemente, vai surgir o capitalismo comercial, que vai ser a troca comercial entre as potências coloniais e suas colônias. As potências coloniais, gente, eram as metrópoles, principalmente os países europeus, né, como exemplo aí, Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália, né, iam aí ao redor do planeta em busca de terras, em busca de recursos naturais, e eles tinham, né, esse poder e começam a ir para áreas ali de novas terras que eles chegavam e acabavam pegando aquelas áreas para explorar, que aí que acabavam se tornando as colônias. Isso nesse processo do capitalismo comercial. Tá? Mas com o passar do tempo foi ocorrendo a evolução, né, surgindo novos maquinários, novas tecnologias daquela época, tá? E também, consequentemente, a gente vai sair daquele capitalismo comercial e já vai para o capitalismo industrial, tá? Então, o capitalismo industrial, o nome já fala pra gente, o processo de industrialização. Então, vai se iniciar também no continente europeu com a primeira revolução industrial, principalmente ali no Reino Unido, né, na Inglaterra, porque vai surgir as primeiras indústrias, então vai ser caracterizada pela mecanização da produção, tá? Mas tendo todo o desenvolvimento ali do capitalismo industrial, várias indústrias surgindo, né? É nesse período também que começa ali também o uso do dinheiro, né? Principalmente ali que acaba ajudando o surgimento de bancos, porque existiam pessoas que eram donos de fábricas, emprestavam dinheiro, cobravam ali. Depois, posteriormente, a pessoa, né, que ele estava emprestando dinheiro, então é nesse processo também que vai surgir o quê? O capitalismo financeiro, que surge com os bancos, que acabavam assumindo ali um papel central como parceiros das indústrias, até mesmo porque a maioria dos bancos que acabavam surgindo, né, os donos eram os próprios donos das indústrias também, tá? E isso acabou influenciando decisivamente a economia no período e até os dias atuais, tá bom? E passando também todo esse desenvolvimento, vamos ter a fase do capitalismo informacional. O nome já diz pra gente, informação. Então, vai ocorrer a emergência aí da sociedade da informação, onde o conhecimento e a tecnologia vão desempenhar, gente, um papel fundamental na parte econômica e também na vida social da população, tá? Agora, isso, né, vai estar inserido nessas diferentes fases do capitalismo, né? Começando lá capitalismo comercial, passando para o capitalismo industrial, passando para o capitalismo financeiro e atualmente vivemos no capitalismo informacional. E pode ser que daqui a alguns anos surja uma outra fase do capitalismo. Agora também a gente vai estudar sobre as principais classes sociais no sistema capitalista. Olha só, os capitalistas, gente, quando a gente fala de capitalismo, a gente já verifica ali, já sugere, né, uma determinada denominação, que vão ser os burgueses.
Por quê? Os burgueses, gente, detêm ali a propriedade dos meios de produção, né? E contratam também trabalhadores, remunerando-os com salários. Então, normalmente, né, ali é o dono da fábrica, é o dono da empresa, tá? Então, o capitalismo, ele coloca ali como estava como base o lucro, o poder ali de se ter o dinheiro. Então, aí as pessoas começam, né, a colocar ali o capitalismo como uma forma de se ter dinheiro, usando mão de obra de pessoas, de trabalhadores, porém, começam a ser pagos. E muitos questionam por conta ali, será que o salário está adequado? Será que não está? Então, vai ter, né, esses conflitos que acabam surgindo entre os donos das fábricas, das empresas, né, e que eram conhecidos como os burgueses no período aí desse processo de início de capitalismo, né, essa denominação, com a classe proletariada, que eram os trabalhadores, e que são os trabalhadores ainda nos dias atuais. Então, os proletários, gente, ou os trabalhadores, como também é conhecido, vão oferecer o quê? Sua força de trabalho em troca de uma compensação financeira. Ele não vai trabalhar também ali de graça, né? Então, ele quer o quê? Ele quer ser remunerado, quer ganhar o dinheiro. Então, a gente observa que vai ter essa diferença aí no capitalismo, que tem o dono da indústria, que acaba recebendo maior dinheiro investindo, né, em várias situações, como as pessoas que trabalham naquela indústria, como a gente falava antigamente, principalmente os burgueses, né, com os proletariados. Então, o capitalismo acaba aí contrastando com o socialismo, que daqui a pouquinho nós iremos estudar melhor, e que acaba preconizando a propriedade coletiva dos meios de produção em vez da propriedade privada. Até porque a propriedade privada, porque aquela empresa pertence a uma pessoa, tá? Então, a gente vai observar todas essas características aí no processo do capitalismo. Agora, como que ocorre, né, esse processo aí de comercialização do produto no capitalismo? Olha só, vai ser realizada em um mercado livre, tá? A gente observa, por que mercado livre? Porque tem um dono que decide o que ele vai fazer ali ou não, tá? Porque aqui não está inserido tanto o Estado, tá? Tem a mínima intervenção estatal. O sistema permite que as empresas elas vendam seus produtos de acordo com as leis da oferta e da demanda. Eu vou produzir se eu tiver muita gente comprando, né? Aí quem decide é o dono se ele vai querer ter um lucro maior ou não. Então, a quantidade, né, de produtos produzidos e disponíveis no estoque, ela também vai ser determinada pela procura dos consumidores por bens e também por serviços, tá? Então, aí a gente vai analisar essas características do sistema capitalista, que vai ter uma propriedade privada, né, dos meios de produção, e isso vai servir principalmente para o quê? Para garantir o quê? A estabilidade do sistema capitalista. Aí vai ser fundamental, né, que o Estado ele assegure ali a proteção da propriedade privada, porque de um lado tem, né, ali as empresas, as indústrias, os empresários de modo geral, mas também do outro tem o quê? O Estado, né, ali a parte em que acaba pegando tributos, impostos, principalmente, né, das empresas, tá? Então, aí que a gente observa essa propriedade privada aí dos meios de produção, com a necessidade de se ter uma proteção da propriedade privada assegurada pelo Estado, tá? Agora, com essa garantia, gente, a gente vai ver que os capitalistas, né, que possuem terras, equipamentos ou outros meios de produção, tá? Eles têm aí liberdade para utilizá-los conforme sua vontade, ok? Porque ele ali é o dono, eu vou decidir o que é que eu faço ou não faço, né? Uma vez que são os legítimos proprietários daqueles recursos que está ali naquela propriedade, por exemplo, tá bom? Agora, além disso, o sistema capitalista, gente, uma outra característica vai ser o quê? A busca pelo máximo lucro e pela o quê? Acumulação de riquezas.
tá? O objetivo do capitalismo vai ser realmente a obtenção desses lucros, e esses lucros, eles vão ser decorrentes do quê? Do trabalho das pessoas, do trabalho do proletariado, tá? Nos meios de produção, tais como as fábricas, as empresas, as indústrias, os comércios e até mesmo o setor agrícola. Agora, para obter, né, esse lucro, gente, vai ser comum aí que os proprietários, eles busquem o quê? Reduzir ao máximo os seus custos, né? Então, o que que ele acaba ali fazendo? Diminuindo várias situações ali, até mesmo o salário dos trabalhadores, tá? Então, ele busca reduzir ali ao máximo ali das suas operações e aumentar o quê? Os preços, né, de seus produtos ou até mesmo os serviços, tá? Então, tudo isso vai estar caracterizado nesse processo do capitalismo, onde busca o lucro, né, e aumentar cada vez mais este lucro. Tá? Agora, uma outra característica do sistema capitalista vai ser o quê? A economia de mercado, tá? Onde vai ocorrer o quê? A lei da oferta e demanda. Agora, o capitalismo, gente, ele vai estar voltado aí a uma economia de livre mercado. E isso, né, vai estar ligado à distribuição de bens e também de serviços. E ocorre conforme o quê? A lei da oferta e também da demanda. Se tem pessoas buscando determinado produto, eu vou produzir mais. Se não tem, eu vou ver o que eu posso melhorar e colocar ali outras opções. Então, o capitalismo está muito voltado a isso. Agora, o Estado ele pode intervir diretamente nas empresas, nas indústrias? Não. Então, é isso que caracteriza o sistema capitalista, tá? Porque ali realmente tem um dono que está comandando, que está fazendo suas atividades, que está produzindo. Então, a gente observa, né, que para produtores, principalmente os que fabricam e vendem ali os bens, né, quanto mais elevado o preço do produto, maior o interesse em vendê-lo, tá? Isso acaba aí resultando em uma maior quantidade ofertada. Se tem mais pessoas buscando, né, aquele produto, e também ele vai fazer com que a empresa ali, a indústria, ela fabrique mais. Agora, por outro lado, se o preço do produto for muito baixo, os produtores ali terão pouco incentivo para o quê? Para permanecer no mercado devido aos baixos lucros. Então, são várias situações que acabam ocorrendo aí em relação ao sistema capitalista. Mas, né, vai ter vantagens, tá? Vai ter vantagens de se ter aí o sistema capitalista. E olha só, as vantagens vai ser principalmente, né, para nós consumidores, a competição, né? A competição entre as empresas que acabam ali, por exemplo, colocando determinado produto. A gente pode pegar o exemplo aí dos meios de comunicação, né? As redes aí que até chegar a gente, existem empresas que trabalham com meios de comunicação. Então, se a gente vê que uma oferece melhor produtos, né, com um valor mais baixo, normalmente a pessoa ela procura um valor mais baixo e com a qualidade superior. Mas isso, né, a gente observa que às vezes, né, não vai estar de acordo com o que uma outra empresa pode estar ali sugerindo também. Mas a vantagem do sistema capitalista, uma delas vai ser essa competição que reduz o valor dos bens de consumo, né? Acaba surgindo empresas mais eficientes, né, em determinada ali o que ela estiver fazendo em seu trabalho. Inovações diariamente, gente, dependendo da empresa, por exemplo, empresas de celular, de computadores, existem praticamente inovações a cada dia, né? Só que aí não tem como colocar tudo no mercado porque as pessoas não vão ter como comprar tudo de uma vez, tá? Mas vai existir esse processo de inovação. Os consumidores também vão ser livres para escolher se eu quero aquela empresa ou se eu quero outra empresa. Então,
a gente observa também essas vantagens aí para ocorrer o sistema capitalista. Agora, outras vantagens também, né, do sistema capitalista, essa competição, gente, ela reduz o valor dos bens de consumo, tá? Essa redução dos bens de consumo nos mercados onde há grande concorrência, as empresas elas acabam competindo entre si para vender, né? Principalmente ali os seus produtos. Então, como o preço vai ser aí um dos principais fatores, porque normalmente quando a gente vai comprar uma coisa, a gente olha o preço, né? A gente vai primeiro olhar o preço ali, que vai ser um dos fatores de decisão ali da compra, né, dos trabalhadores. As empresas, então, elas acabam adotando estratégias para diminuir o preço final, tá? Os preços mais baixos, gente, elas podem aumentar esse acesso, principalmente ali das camadas mais baixas da sociedade. Então, os bens de consumo que acabam surgindo, eles normalmente ali seriam mais caros em um mercado não competitivo, tá? Então, se eu tenho um produto que é mais barato e eu estou procurando aquele produto, normalmente eu vou levar aquele porque é o mais barato. Então, o preço vai ser um dos principais fatores, né, aí do sistema capitalista. Mas, além disso, né, a gente também vai observar ali que a competição, né, ela acaba reduzindo. Mas uma outra situação vai ser o quê? As empresas eficientes que acabam surgindo e tendo aí essa competitividade, tá? Então, a eficiência das empresas também, ela está intimamente relacionada ao quê? À competição, tá? Então, como os consumidores vão ter a liberdade ali de escolher, né, as empresas para comprar um bem ou até mesmo contratar um serviço, é lógico que elas vão buscar aquelas que, além do menor preço, elas vão ter um melhor atendimento, uma boa entrega, que acaba também ajudando a ser mais rápida, e por aí vai, diferentes características dessa eficiência aí das empresas. Além disso, também há inovação, gente. Vantagens aí do sistema capitalista também é inovação. Então, o capitalismo, ele gera uma dinâmica em que os empreendedores eles vão buscar constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer, né? Ou até criar as necessidades e então obter lucros a partir deles. Se é uma novidade, as pessoas vão querer, vão buscar, vão comprar, né? Então, tudo isso, o capitalismo, ele acaba criando um mercado com muitas opções de escolha para nós consumidores e também muitas novidades surgindo constantemente. Então, realmente, a inovação chama muito a atenção também nesse processo de capitalismo. Consumidores, eles são livres para escolher. Nós somos livres para escolher. Nós somos consumidores, né? Então, nesse mercado de alta concorrência e tal, atualmente, gente, a gente vive num mundo assim, né? Consumista, capitalista. Então, nesse mercado de alta concorrência entre as empresas, acaba surgindo o quê? Uma grande diversidade de produtos também e até mesmo serviços que são oferecidos. Então, o consumidor ele vai analisar essas ofertas e decidir o que é que ele vai desejar adquirir. Às vezes, por conta de um preço ser bem menor comprando pela internet, eu acabo esperando ali 2, 3 meses, dependendo da minha necessidade também, né? Então, é claro ali que a liberdade da pessoa, ela vai estar relacionada também ao poder de compra, né? Sempre considerando o quê? Essa limitação da liberdade de escolha, tá? Mas realmente vai estar relacionado aí a essa livre escolha, tá? Mas não vai ser só vantagens, não. Também vamos ter as desvantagens do sistema capitalista. Então, olha só, gente, as desvantagens do sistema capitalista. Acaba surgindo o quê? Uma desigualdade social, né? Então, no sistema capitalista, onde o principal objetivo é realmente a busca pelo lucro e pela acumulação de riqueza, a gente pode observar que vai existir um padrão de enriquecimento concentrado em uma minoria de pessoas. E frequentemente vão ser os detentores dos meios de produção, enquanto as camadas menos favorecidas elas vão ter ali um fator, né, de menor lucro, tá? Então vai existir a desigualdade social, vamos ter crises econômicas, onde a dinâmica do capitalismo ele acaba conduzindo a economia ali por ciclos de crescimento e recessão,
né? Em certos períodos vai ter o quê? Uma alta produção e demanda, que acaba tendo aí a abundância de emprego, enquanto outras situações acabam surgindo crises econômicas. Então, são situações que acabam ocorrendo. E duas situações aí de crises que a gente acaba lembrando bastante com o sistema capitalista vai ser a Grande Depressão de 1929, onde teve aí principalmente com a quebra na Bolsa de Valores de Nova York e a crise financeira de 2008, né? Principalmente a de imóveis. Então, isso acaba gerando uma crise financeira mundial, tá? A concentração de poder econômico também, gente. Em busca ali por lucro e acumulação de capital, algumas empresas elas podem alcançar o quê? Um poder econômico muito significativo que realmente passam a controlar e aí que acaba surgindo o cartel, né? Então, em situações que vai ter o quê? Um monopólio, somente, por exemplo, um grupo de empresas dominando ali a rede de combustíveis, né? A rede de alimentos, por exemplo. Então, uma única empresa, ela acaba dominando ali o mercado e a competição, ela acaba sendo suprimida, então vai ter realmente também a concentração de poder econômico. E também as externalidades negativas, que vão ser consequências indesejadas ali de uma ação que acaba afetando o quê? Os que não estão envolvidos, principalmente na tomada de decisão, tá? Então, no contexto do sistema capitalista, o mais comum vai ser o que? A poluição, tá? Então, muitas empresas, ao realizarem suas atividades, elas acabam liberando, infelizmente, poluentes para a natureza, contaminando a água, o solo e até mesmo prejudicando aí a população de um modo geral, tá certo, gente? Também, então, o sistema capitalista vai ter aí as suas desvantagens, ok? Mas, além do sistema capitalista, também temos que estudar sobre o socialismo, o surgimento do socialismo, que surgiu como resposta o quê? Às desigualdades e injustiças sociais que acabaram sendo geradas pelo surgimento das indústrias no sistema capitalista, tá? Então, se desenvolveu aí como uma crítica à exploração dos trabalhadores e à concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Então, pensadores como Marx e Hegel, né, eles colocam ali suas análises da história e da economia que deram como base teórica ao socialismo. Então, eles vão pensar uma organização dos trabalhadores em sindicatos, né, em partidos políticos. E isso acabou ajudando o quê? O impulsionamento e o surgimento ali, a propagação de ideias socialistas. E os socialistas, gente, eles vão propor ali, né, em tese, a distribuição mais equitativa, mais igual ali de recursos e oportunidades para toda uma sociedade, tá? E isso tudo ligado ao sistema socialista. Agora, vamos também ter, né, essas características gerais aí do socialismo. E uma delas, gente, vai ser o quê? Os meios de produção que vão estar ligados ao quê? A propriedade do Estado, tá? Ou até mesmo ali de uma comunidade em vez de uma propriedade privada que está ligada ao capitalismo, ok? A economia, gente, ela tem de ser ali planejada e controlada pelo Estado também, né? Que visa atender principalmente o quê? As necessidades da sociedade de uma forma mais igualitária, tá? Os recursos também e os produtos também vão ser distribuídos de forma, né, o que tende a ter o socialismo aí, de forma mais igualitária entre os membros da sociedade. E o trabalho ele também vai ser valorizado, tá? Como uma contribuição ali para o benefício de toda uma sociedade, não apenas, né, para um lucro individual, isso tudo ligado ao socialismo, tá? E o principal objetivo vai ser o quê? Eliminar as desigualdades sociais e também construir, né, principalmente ali, uma sociedade sem classes, né, baseada principalmente o quê? Na cooperação e também na solidariedade, tá certo? Isso caracterizando aí todo esse processo também do socialismo, tá? Diferentemente do capitalismo, onde uma pessoa vai ser dono de uma empresa, e diferencia aí o socialismo, onde o Estado ele acaba dominando, né, e ir em busca de uma sociedade igualitária. Nós vamos ver um mapa agora, gente, que mostra pra gente o mundo dividido entre os capitalistas e os socialistas, principalmente aí na região da Rússia, né, ou na época da
União Soviética, e até hoje reflete nos dias atuais, Vietnã, né? A gente observa aqui nessa região do Vietnã, da China, outros países aqui da Ásia, também pegando alguns países africanos, vai existir também realmente aí no continente americano. Então, vamos ter países socialistas e também a maior parte dos países vão estar ligados ao sistema capitalista, ok, gente? E assim a gente analisa essas características do processo aí do sistema capitalista e do sistema socialista, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula.